Está cheio de sede. Muito boa tarde a todos. Permitam-me um cumprimento especial ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal cessante, Dr. Carlos Monteiro, e ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal eleito, Dr. Pedro Santana Lopes. Perdão. Cumprimento também os excelentíssimos deputados da Assembleia da República, Dra. Raquel Ferreira, Dr. João Gouveia, Dr. António Maló de Abreu, Dr. Paulo Leitão, excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Juiz Desembargador Dr. Luís Miguel Ferreira de Azevedo Mendes, excelentíssimo Sr. Presidente do Politécnico de Coimbra, Professor Dr. Jorge Conde, excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, excelentíssimos Srs. Presidentes da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Dr. Jorge Alves Custódio, de Tábua, Dr. Ricardo Cruz e de Aganil, Dr. Luís Paulo Costa. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lausanne, Dra. Ana Ferreira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Soure, Américo Ferreira Nogueira. Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Dra. Maria Helena Teodósio. Excelentíssimo Sr. Comandante Distrital de Coimbra da Polícia de Segurança Pública, Superintendente Rui Filipe Coelho de Moura. Excelentíssimo Sr. Comandante Territorial da GNR em Coimbra, Coronel Henrique Paulo de Rosário Armindo. Excelentíssima Sra. Diretora Regional do Centro do CEF, Diretora Isabel Salgado. Excelentíssima Sra. Diretora Regional da Cultura do Centro, Dra. Susana Menezes. Excelentíssimo Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, Dr. Jorge Brito. Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional Distrital Carlos Luís Tavares. Excelentíssimos Vereadores cessantes e eleitos. Excelentíssimos e excelentíssimas Presidentes de Junta de Freguesia e Presidentes da Assembleia de Freguesia e demais membros dos Executivos e Assembleias de Freguesia cessantes e eleitos. Excelentíssimos Deputados Municipais cessantes e eleitos. Excelentíssimas autoridades civis, militares, paramilitares e religiosas, excelentíssimos representantes das coletividades, excelentíssimos funcionários municipais, excelentíssimos representantes da comunicação social, distintos convidados, prezados concidadãos, digníssimos munícipes, presentes e os que através da internet nos acompanham. Declaro aberta esta cerimónia de tomada de posse e instalação dos órgãos municipais, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Convido o Sr. Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, Dr. Vítor Pereira, para efetuar a leitura da ata de instalação da Assembleia Municipal, após a qual chamará os cidadãos eleitos para assinarem o termo de posse. Posteriormente, efetua a chamada dos cidadãos que encabeçaram as listas das Assembleias de Freguesia e foram eleitos Presidentes de Junta para assinarem o documento complementar à ata de instalação da Assembleia Municipal. Tem a palavra o Sr. Vítor Pereira. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, boa tarde. Vou proceder à leitura da ata de instalação da Assembleia Municipal da Figueira da Foz. Aos 17 dias do mês de outubro do ano 2021, nesta cidade da Figueira da Foz e no grande auditório do Centro de Artes e Espetáculos, compareceram perante José Eduardo Pereira, Presidente da Assembleia Municipal cessante, para se proceder à instalação da Assembleia Municipal deste município, nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 44 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, os cidadãos eleitos para aquele órgão do município por sufrágio universal e direto em ato realizado no dia 26 de setembro de 2021. Isabel Maria de Oliveira Ferreira Gonçalves Coimbra e Sara Esteves Vanderly Gomes, eleitas pelo Partido Social Democrata, comunicaram a sua renúncia ao mandato com efeitos reportados, respectivamente, a 28 de setembro e 4 de outubro de 2021, tendo sido substituídas pelos cidadãos imediatamente a seguir, na ordem da respectiva lista.
verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e identidade dos eleitos e, após estes terem prestado juramento legal, José Eduardo Pereira, Presidente da Assembleia Municipal de Sante, declarou os investidos as suas funções, lavrança apresentate que Vítor Tavares Pereira, Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, por o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes. Portanto, de seguida, vou chamar os cidadãos eleitos para o órgão Assembleia Municipal de Figueira da Foz pela ordem inversa da sua eleição. Sim, começo por chamar a cidadã Cristina Isabel Fernandes Carvalho Figueira, a primeira. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Pedro Miguel da Silva Ribeiro Jorge, eleito pelo Bloco de Esquerda. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Júlio César da Costa Loureiro, eleito pelo Partido Socialista. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Agora é ligeiro. José António Borges Ligeiro, eleito pela lista Figueira, a primeira. Diga. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Manuel Cunha Carvão, eleito pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Silvina da Silva Fonseca Anadio de Queiroz, eleita pela Coligação Democrática Unitária. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Joaquim Francisco da Silva Pereira, eleito pela Figueira a primeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos seus deveres que decorrem da Constituição e da lei. Adélia Maria Ramos Batata, eleita pelo Partido Social Democrata. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Célia Maria da Silva Moraes, eleita pelo Partido Socialista. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Isabel Cristina Guerreiro Pimentel Maia, eleito pela lista Figueira a primeira. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vítor Manuel dos Santos Madaleno, eleito pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Augusto Fernandes Mateus, eleito pela lista Figueira a primeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, eleita pelo Partido Socialista. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Edgar José Pedrosa Gonçalves, eleito pela lista Figueira a primeira. Boa tarde.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Manuel Fernando Rascão Marques, eleito pelo Partido Social Democrata. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Fernando Guedes Correia, eleito pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Patrícia Susana Bahia da Costa Colasso, Machado e Jorge, eleita pela lista Figueira a primeira. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Mafalda Reis de Azevedo, eleita pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Gonçalo Emanuel dos Santos Bronze, eleito pela lista Figueira a primeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções a que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Não está assim. Aqui. Não. Francisco Nuno Costa de Melo Biscaia, eleito pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. David Manuel Fajardo Azanha, eleito pela lista Figueira a primeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Teotónio Paulo de Jesus Cavaco, eleito pelo Partido Social Democrata. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. João Raul Henriques Sousa Moura, Portugal, eleito pelo Partido Socialista.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Rosa Maria da Costa Reis, eleita pela lista Figueira à Primeira. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Ana Margarida Pinto da Cunha, eleita pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Paulo Henrique Niza Mariano, eleito pela lista Figueira à Primeira. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Duarte Pereira, eleito pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Eu vou lembrar a ata, está bem? De seguida, vou passar a ler o documento complementar à ata da instalação da Assembleia Municipal da Figueira da Foz. Aos 17 dias do mês de outubro do ano 2021, pelas 15 horas, nesta cidade da Figueira da Foz e no grande auditório do Centro de Artes e Espetáculos, compareceram perante José Duarte Pereira, Presidente da Assembleia Municipal cessante, para integrarem a Assembleia Municipal da Figueira da Foz, nos termos do número 3 do artigo 42 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua última redação, os cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas na eleição para as Assembleias de Freguesia. Vou passar a chamar os cidadãos que foram eleitos presidentes de juntas de freguesia pela ordem alfabética da respectiva freguesia. Jorge Manuel Bugalho da Silva, eleito presidente da Junta de Freguesia de Alhadas. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Clarice da Silva Ferreira Oliveira, eleita Presidente da Junta de Freguesia de Alcaidão.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Carlos das Neves Batata, eleito Presidente da Junta de Freguesia do Bom Sucesso. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Rosa Maria Martins Ferreira Batista, eleita Presidente da Junta de Freguesia de Boarcos e São Julião. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Susana Maria Rodrigues de Oliveira Monteiro, eleita Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira Nova. Boa tarde a todos e a todas. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Coelho Henriques da Silva, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Lavos. Afirmo solenemente que cumprirei com as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem na Constituição e da lei. Rui Pedro Pinto Ferreira, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Maiorca. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Alberto Jordão Susana, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Marinha das Ondas. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Gilberto Fajardo Oliveira, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Moinhos da Gandra. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Sr. Gilberto. José Alberto da Silva Carvalho, eleito Presidente da Junta de Freguesia do Paião. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. É como o cartão de cidadão. Ricardo Manuel Rodrigues Santos, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Quiaios. Muito boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Jorge Aniceto Pimentel dos Santos, eleito Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Fernando António Martins Lopes, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Tavareda. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vítor Manuel Gonçalves Alemão, eleito Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. De seguida, vai proceder-se à assinatura pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante da ata de instalação da Assembleia Municipal e do respectivo documento complementar.
Concluída a instalação da Assembleia Municipal, convido de novo o Sr. Diretor do Departamento e Administração Geral e Finanças, Dr. Vítor Pereira, para efetuar a leitura da ata de instalação da Câmara Municipal, após a qual fará a chamada dos cidadãos eleitos para a assinatura do termo de posse. Tem a palavra o Sr. Diretor Vítor Pereira. Aos 17 dias do mês de outubro do ano 2021, nesta cidade da Figueira da Foz e no grande auditório do Centro de Arte e Espetáculos, compareceram perante José Eduardo Pereira, Presidente da Assembleia Municipal cessante, para se proceder à instalação da Câmara Municipal deste município, nos termos do disposto dos números 1 e 2 do artigo 60 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, os cidadãos eleitos para aquele órgão do município, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia 26 de setembro de 2021. Pedro Manuel Monteiro Machado, eleito pelo Partido Social Democrata, comunicou a sua renúncia ao mandato com efeitos reportados a 30 de setembro de 2021, tendo sido substituído pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e identidade dos eleitos, e após estes serem prestados juramento legal, José Eduardo Pereira, Presidente da Assembleia Municipal cessante, declarou-os investidos nas suas funções, lavrando-se a presente ata que Vítor Tavares Pereira, Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes. Eu vou passar a chamar os cidadãos eleitos para o órgão Câmara Municipal da Figueira da Foz, pela ordem inversa da sua eleição. Nuno Miguel Gaspar Marcos Gonçalves, eleito pelo Partido Socialista. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Manuel António Fernandes Domingues, eleito pela lista Figueira à Primeira. Boa tarde a todos e a todas. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Ricardo Alberto Pedrosa Silva, eleito pelo Partido Social Democrata. Boa tarde. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Mafalda Sofia Mendes Lasanha Paiva, eleita pelo Partido Socialista. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Olga Fernanda Pedrosa Brás, eleita pela lista Figueira à primeira. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Ana Maria Sequeira da Silva Carvalho Oliveira, eleita pelo Partido Socialista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Anabela Marques Tabassó, eleita pela lista Figueira à primeira. Boa tarde a todos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Carlos Ângelo Ferreira Monteiro, eleito pelo Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Pedro Miguel de Santana Lopes, eleito Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante vai proceder à assinatura da ata da instalação da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
Terminada a cerimónia de tomada de posse e instalação da Assembleia Municipal, o Presidente da Assembleia Municipal cessante profere a sua intervenção. Obrigado, Biguinhas. Depois das saudações mais iniciais, eu reitero-as e, portanto, entraria diretamente na minha intervenção. Prezados concidadãos, ao terminar este mandato como Presidente da Assembleia Municipal da Figueira da Foz, começaria por agradecer reconhecidamente a presença de Vossas Excelências, a qual muito nos honra, dignificando esta Assembleia. Gostaria também de felicitar todos quantos foram eleitos neste Conselho em 1 de 10 de 2017, o sempre saudoso Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Ataíde, as senhoras e os seus vereadores, Executivo e Oposição, as senhoras e os seus deputados municipais, as senhoras e os seus presidentes de junta, os seus executivos e respectivas assembleias, bem como a disponibilidade de todos para servirem as nossas freguesias, a nossa cidade, o nosso concelho. Reconhecidamente, parabenizo todos os autarcas pelo trabalho desenvolvido no mandato que agora termina. Foi para mim um prazer, uma honra e um privilégio trabalhar com todos em prol de um amor comum, o município da Figueira da Foz. Procurei honrar a minha missão a cada dia, exercendo-a com toda a dignidade, ponderação e imparcialidade, com todas as forças políticas. Apraz-me registrar a reciprocidade sentida e vivenciada. Foi gratificante partilhar com todos as inúmeras horas aqui vividas, enquanto deputadas e deputados nas assembleias, nas reuniões de líderes e nas comissões permanentes. O nosso foco foi sempre o bem-estar das pessoas e do seu território. A discussão construtiva foi permanente, pese por vezes as sessões serem mais acaloradas que tivemos. O trabalho de uma Assembleia mede-se não só pelo trabalho realizado, mas também pela qualidade e diversidade das opiniões que ali se expressam, pela fiscalização dos atos do Poder Executivo e pela igualdade de tratamento dado aos diferentes partidos, para ali se expressarem livre e legitimamente, face aos votos expressados em urna. Penso que cumprimos, por isso temos, posso afirmar, a consciência tranquila. Foi este, sem dúvida, um mandato inesquecivelmente marcado por acontecimentos de índole diversa. Desde logo os incêndios de há 4 anos que nos abalaram a nível nacional e local. Seguiu-se um ano depois da tempestade, Leslie, e com ela um rastro de destruição e a memória que não apaga aquelas imagens reais, vistas a olhos vistos, mas parecidas saídas de um qualquer filme recheado de efeitos especiais. Meses depois, a saída do nosso então Presidente, Dr. João Ataíde, para Lisboa e a consequente tomada de posse do seu sucessor, Dr. Carlos Monteiro. Uma saída inesperada que muito nos honrou, mas cedo nos deixou perplexos pela chegada de uma morte prematura e inesperada. Ao Presidente João Ataíde, a minha gratidão, o meu profundo respeito e admirável estima. Obrigado. Com o seu natural sucessor, Dr. Carlos Monteiro, e demais elementos do Executivo e oposição, vivemos conjuntamente um período de manifesta turbulência emocional, provocada por uma pandemia que nos condicionou, aprisionou e privou de atos tão simples, mas tão indispensáveis, como os afetos e os contactos diretos.
Somos, efetivamente, sobreviventes de uma guerra à escala mundial. Saibamos, pois, no nosso dia-a-dia, dar mais valor a todas aquelas coisas que julgávamos rotina e cuja privação nos fez temer e voltar a ver a vida com outros olhos. Porque alguns dos autarcas do mandato que agora termina vão cessar funções, quero expressar, em nome de todos nós, estou certo, uma palavra de apreço, respeito, admiração e agradecimento. Que o vosso esforço, a vossa dedicação e a vossa competência dedicada à causa pública sejam compensados com muita saúde e anos de vida. Bem-ajam. Deste reconhecimento e agradecimento referente ao mandato agora terminado, passo ao futuro que é já presente, para que a força mais votada possa materializar, saiba materializar o programa que sufragou, continuando a consolidação das finanças públicas municipais, recorrendo a uma gestão rigorosa, eficiente, moderna e estratégica, direcionada para a melhoria das condições de vida dos munícipes e de quem nos visita. Digníssimo Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr. Pedro Santana Lopes, que o seu saber e experiência, coadjuvados pelo seu Executivo, sejam a garantia de um bom mandato, não esquecendo que, em alguns momentos, a divergência na opinião poderá, por vezes, ajudar a tomar as melhores decisões. Que deste esforço conjunto de honrar e dignificar a Figueira da Foz ninguém se exclua, porque a história, um dia mais tarde, se recordará de vós, pelo que fizeram, mas muito que haverá sempre para fazer, seja na Câmara Municipal, nas Assembleias de Freguesia e ao Municipal, porventura em tudo na vida, sentimos que a perfeição será sempre inatingível, mas se todos, cada um per si, fizer mais e melhor, aproximar-nos-emos deste objetivo. Antes de terminar, cumpro-me a expressar ainda votos de reconhecimento e agradecimento. O primeiro dos quais vai para os responsáveis pela nossa presença aqui, os eleitores, que graças ao seu voto nos elegeram e diminuíram a abstenção. Outro voto vai para a excelência do associativismo do nosso Conselho, não só pelo inestimável contributo cultural, social e económico, como também pela disponibilidade do apoio logístico que prestam ao seu país, disponibilizando as suas sedes para que os portugueses e as portuguesas usem o seu direito de voto. E, por fim, um voto de agradecimento à doutora Sofia Canas e à colaboradora Sandra Franco, que trabalharam no processo eleitoral autárquico, ao Gabinete de Protocolo e Comunicação, na pessoa do Dr. Pedro Lopes e demais elementos do Gabinete de Comunicação, à doutora Margarida Perolas, aos funcionários e à equipe técnica do Centro de Artes e Espetáculos, ao Sr. André da empresa Eventuais, responsável pela transmissão via live stream desta cerimónia, à doutora Cláudia Rocha, que tem acompanhado a Assembleia Municipal nas transmissões em direto das suas sessões, aos engenheiros António Paredes e Walter Rainho, e sem esquecer os dois colaboradores que sempre prestaram e prestam apoio à Assembleia Municipal da Figueira da Foz, Rogério Carmenino, mais conhecido por Vigas, e a Helena Pereira, a Helena da Assembleia. A parte de todos os outros, departamentos da Câmara que com eles colaboraram em termos logísticos para enobrecer esta cerimónia. Neste mandato, cujas funções agora cesse, é imperioso dirigir-me aos meus pilares emocionais, aos que diariamente foram aprendendo a conviver com as minhas ausências, com minhas preocupações decorrentes da missão para a qual fui democraticamente eleito. Obrigado, Rosa Amélia. Obrigado. Minha pequena grande esposa, por estar sempre na retaguarda, atenta, preocupada, discreta, como também o fazes e sabes fazer. Obrigado aos meus filhos, à minha nora e aos meus netos, por serem presença firme e permanente na minha vida e, muito particularmente, em termos de pandemia. Obrigado, filha,
por durante 4 anos ter sabido ser colaboradora da Câmara Municipal da Figueira da Foz e me teres tratado sempre com os formalismos necessários, decorrentes da postura profissional e institucional que ambos exercemos e pela qual sempre nos regemos. Em vós, família, encontrei o estímulo para, humildemente, continuar a servir a Figueira da Foz e as suas nobres gentes. O equilíbrio perfeito entre a minha vida política e pessoal. Convosco não há distâncias intransponíveis, não há afastamentos físicos, porque onde o amor mora, a solidão não entra. Bem-ajam, sois e sereis sempre o meu suporte. Obrigado. E agora segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Câmara eleito, Dr. Pedro Santana Lopes. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente cessante da Câmara Municipal, permitam-me que faça minhas todas as referências às individualidades presentes, aqui nomeadas pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. E se alguma falhar, desde já as minhas desculpas. Mas cumprimento naturalmente os senhores deputados da Assembleia da República, que aqui estão connosco, o Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, representação do Sr. Reitor, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, os Srs. Presidentes de Câmara Municipal de Cantanhede, da Pampilhosa da Serra, de Tábua e de Arganil, Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lausanne, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sor, Sr. Comandante Distrital de Coimbra da PSP, Sr. Comandante Territorial da GNR em Coimbra, as Sras. Diretoras Regionais do Centro do CEF e da Cultura do Centro, o Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, o Sr. Comandante Operacional Distrital, Senhores Vereadores, cessantes e eleitos, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, Presidentes da Assembleia de Freguesia, demais membros dos Executivos e Assembleias de Freguesias, cessantes e eleitos, excelentíssimos deputados municipais, eleitos e cessantes, excelentíssimas autoridades civis, militares, paramilitares e religiosas, excelentíssimos representantes das coletividades, funcionários do município, senhores representantes da comunicação social, distintos convidados, prezados concidadãos, digníssimos munícipes que aqui estão presentes e todos os que nos seguem pelas redes sociais, saudação obviamente direta e particular a todos os figueirenses, os que cá residem, os que não residem. Quero a todos saudar e permitam-me que acrescente também uma saudação, agora uma saudação à Conceição Monteiro. Este copo de água é meu? É. 20 anos passaram, cessei funções nesta autarquia em 2001. O tempo passa e aquilo que o tempo nos traz, naturalmente, faz pensar no que é a roda da vida. Eu quero dirigir uma palavra primeira ao Sr. Presidente da Câmara Cessante, Dr. Carlos Monteiro. E, se me permitem também, ao meu antecessor, já aqui homenageado por todos nós, Dr. João Ataíde. São os dois antecessores no mandato imediatamente anterior. Tive a oportunidade
antes de mais, em relação ao Dr. João Ataíde, se me permitem, nestes meses, nomeadamente de campanha e de trabalho, mais próximo na Figueira da Foz, de poder confirmar, e não é por já não estar entre nós, a excelência do trabalho e o apreço generalizado em que era tido pelos figueirenses. Partiu cedo, foi devidamente homenageado já pelo município da Figueira, atribuindo-se o seu nome a uma praça num sítio privilegiado desta terra, e quero aqui lembrá-lo mais uma vez e evocá-lo. Quero dizer ao Sr. Presidente da Câmara Cessante que lhe agradeço a transição serena, pacífica, tranquila e correta que está a efetuar em relação àqueles que são os dossiês da governação do município. Aquilo que deveria ser normal e regra na vida, nem sempre, como sabemos, acontece. E o respeito pelo civismo, pela tolerância democrática, pela urbanidade, por vezes é afastado em prol de outro tipo de comportamentos. Falava outro dia com o Sr. Presidente Cessante como quem já exerceu determinadas funções sente de um modo especial as dificuldades de quem se segue. E muitas vezes, quando nos exigem, quando estamos na oposição, atitudes de violenta demarcação, atitudes de firme contestação, tem alguma dificuldade quem já esteve nas funções que agora se refere em não se pôr no lugar que normalmente é de difícil, constitui uma difícil missão. Procuro não ser cínico e ninguém estranhará que eu diga que não subscrevo boa parte das opções feitas pelo doutor, ou uma parte das opções feitas pelo Dr. Carlos Monteiro e pela sua equipa. Agora, uma coisa tenho a certeza absoluta, porque o conheço minimamente, porque li o seu percurso, porque sei o que dele todos dizem, porque sei os resultados, nos lados que correram melhor, nos que correram menos bem do seu trabalho. É um cidadão honrado, sério, apaixonado pela Figueira da Foz e que procurou trabalhar fazendo o seu melhor em prol deste concelho. Que fique bem claro, para ir já à questão da realidade política, que não estou a dizer isto por este Executivo não ter maioria absoluta, ou para, de algum modo, tentar cativar as boas graças do Dr. Carlos Monteiro e da sua equipa agora na oposição. Já sucedi a várias pessoas em funções de ordem pública, funções de interesse público, e procurei sempre honrar os meus antecessores. E é assim que acho que se deve fazer. Portugal, nenhum país do mundo é suficientemente rico, nenhum se pode dar ao luxo de, em democracia, quando se escolhe novos titulares do poder político, procurarem pôr em causa ou destruir ou pôr para o lado o trabalho de quem os antecedeu. Volto a dizer, não significa que concordo com todas essas opções. Perguntavam-me outro dia se faço tensões de reverter alguma das decisões. Um representante da comunicação social. E tive a ocasião de responder. Se alguma vez isso acontecer, o primeiro a saber e a primeira pessoa com quem conversarei será o Dr. Carlos Monteiro, meu antecessor na presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz. A alternância é isto. Não haver maioria, dei-me algum trabalho, não muito, foi pequeno, de ver alguns exemplos de concelhos cujos resultados saídos destas eleições autárquicas não geraram maiorias no Executivo e na Assembleia Municipal, para não falar nas juntas de freguesia. O
se olharmos para Lisboa, se olharmos para o Porto, para a Assembleia Municipal de Coimbra, se olharmos para Setúbal, se olharmos para Évora, se olharmos para a Almada, entre vários outros municípios, poderemos constatar que em todos esses não existe, Coimbra tem maioria no Executivo, não na Assembleia, mas em todos os outros essas maiorias não existem nos diferentes órgãos. E é bom sublinhar perante isto que, como também conversávamos outro dia, a lei e a Constituição estabeleceram, propositadamente, como é óbvio, regimes diferentes para o Governo do país e para o Parlamento Nacional e para os órgãos do poder local. No Parlamento Nacional e no Governo do país, como se viu há anos, pode governar quem não ganha as eleições. Para as autarquias, o regime escolhido foi governa quem ganha as eleições. Isso não impede que quem governa, não tendo a maioria nos órgãos, não tenha a noção que deve ter sempre, mesmo que tenha essa maioria absoluta, deve ter a noção da obrigação da convergência, da obrigação de procurar os maiores e melhores entendimentos para as opções que têm que ser tomadas no dia-a-dia da condução dos destinos de um concelho. Eu quero saudar a campanha eleitoral. Esta campanha decorreu com alguns aspectos anómalos. Não quero voltar a eles, mas não os quero esquecer. E quero dar conta, hoje aqui na tomada de posse, que os factos anómalos que ocorreram em diferentes órgãos responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral, que esses factos anómalos foram reportados ao Conselho Superior de Magistratura e à Comissão Nacional de Eleições. Não é por nós, porque já passaram as eleições. É pela defesa do Estado Democrático de Direito e para evitar que situações semelhantes possam atingir outros que disputem eleições no futuro. Quero falar principalmente, como é natural, do presente e do que aí vem, embora saiba que está todo este calor neste auditório tão bonito, deste Centro de Artes e Espetáculos, passa a presunção, mas não sou arquiteto, de que tão bonito é. Quero fazer uma referência a outros antecessores meus. Ao engenheiro Manuel Alfredo de Aguiar de Carvalho. E ao engenheiro António Duarte Silva. Quero aproveitar para dizer que o Executivo, com acesso a funções, tomou a deliberação, para além da homenagem ao Dr. João Ataíde, de homenagear também o engenheiro António Duarte Silva, atribuindo o seu nome à Marina da Figueira da Foz. Quero dizer, não foi possível concretizar essa homenagem pelas circunstâncias do tempo que vivemos, mas quero dizer que ela se concretizará tão depressa quanto possível, homenageando assim outra pessoa muito apaixonada pela Figueira da Foz e que foi presidente desta Câmara Municipal durante 8 anos. Tomando posse dos destinos, da condução dos destinos da Figueira da Foz, importa fazer uma referência àquelas que são naturalmente grandes preocupações nos tempos que aí vêm para todos nós. Em primeiro lugar, a questão da erosão da costa. Quero fazer essa referência que tanto preocupa populações deste concelho e de outros no país e com inteira razão de ser. Há vários estudos, vários anteprojetos, várias decisões tomadas para fazermos face a esta realidade e outras que se passam na costa portuguesa. Temos bem presente o trabalho que é necessário e vai ser necessário desenvolver para convencer ainda mais as autoridades nacionais, seja qual for a cor do governo em funções, para a importância deste assunto que diz respeito a todo o Portugal, diz respeito a várias partes geográficas do nosso continente e a todo o mundo. Mas estamos agora a começar a entrar nas estações
em que o tempo não é tão bom. E começam naturalmente a crescer as preocupações de quem vive perto do litoral, perto da costa, nomeadamente em relação à segurança das suas casas, à segurança das suas habitações. Esta preocupação é central, estas tarefas são primordiais. Temos anos e anos, décadas e décadas, mesmo séculos. Quem for à biblioteca aqui deste Conselho poderá ver, e noutras fontes, os debates que ao longo de todos esses anos têm travado em relação às opções a tomar para fazer face às questões suscitadas pelos movimentos de areia, das correntes marítimas, à extensão do areal, mesmo à erosão da costa. É um trabalho que tem que ser desenvolvido naturalmente a nível não só municipal, e assim está já a acontecer, a nível intermunicipal, e constitui preocupação cimeira na agenda do nosso trabalho. Uma segunda enorme preocupação que tem que ter quem conduz os destinos, eu diria, de quase todos os municípios em Portugal, a desertificação do território, ligada à terceira preocupação, a centralização ou o centralismo. Este fenómeno da centralização e do centralismo não se sente só em relação à inacreditável dependência nos processos de decisão dos corredores de Lisboa. De uma certa maneira, ele transmite-se até ao nível mais inferior da administração. Muitas vezes nos concelhos, com uma preocupação excessiva com aquele que é o centro do território e com um esquecimento, muitas vezes ocorrendo, em relação ao território das zonas não urbanas. É uma realidade que nós contestamos. É uma visão do fomento e do desenvolvimento que nós não aceitamos. São muitas as teorias, muitos os debates, muitos os escritos sobre quais as opções de fomento mais corretas. Há muitos que escrevem sobre a dispersão pelo território, nomeadamente os custos dos equipamentos, os custos das infraestruturas. Mas os custos, nomeadamente um dos aspectos que mencionei, da desertificação e as consequências que acarreta, são bem superiores, para além do mal-estar que trazem à fixação das populações nas suas raízes e nas suas origens. Uma quarta preocupação no tempo que vivemos, a área social e a área da saúde. Disse bem o Sr. Presidente da República, ainda há 2 dias, ou ontem mesmo, peço desculpa, que todos temos que nos convencer de que a pandemia ainda não passou. E, principalmente, temos que nos convencer que importa continuar o trabalho que eu só posso qualificar de extraordinário, que foi feito pelas autarquias em todo o país, em cooperação com o Poder Central, pelos municípios, pelas freguesias e também, naturalmente, aqui na Figueira da Foz, em resposta às terríveis consequências dessa fatalidade que atingiu o mundo. Estamos numa fase que alguns chamam de decrescente, mas as consequências sociais continuam a existir e agravar-se-ão. E, portanto, as respostas que temos que dar e a estrutura organizativa nova, decorrente também da descentralização de competências, é o imperativo que se coloca a todos nós. Neste momento e nesta passagem das minhas palavras, quero dirigir um incentivo muito especial às juntas de freguesia, às assembleias de freguesia. Procurei estar presente nestes dias em várias tomadas de posse, dos que foram eleitos pelo Movimento Figueira à Primeira, dos que foram eleitos pelas listas do Partido Socialista. E fiz questão de estar presente na tomada de posse da Junta e da Assembleia de Freguesia do Alcaidão, apesar do movimento que concorreu às eleições não ter sido autorizado a disputar a eleição nessa freguesia. E fiz questão de estar presente para demonstrar, e gostaria de ter estado em todas, mas várias decorreram à mesma hora, para demonstrar que, como Presidente de Câmara da Figueira da Foz, procurarei trabalhar, e tenho a certeza que a inversa também acontecerá, trabalhar com todos, independentemente das suas cores políticas, da expressão eleitoral dos seus cidadãos e com respeito pela diferença, com tolerância pelas opiniões de cada um, pelos programas eleitorais que apresentaram.
Mas temos que ter todos a noção bem firme. Nós vivemos num mundo, como sabemos todos, em relação ao qual eu acho que nenhum de nós procura ir até ao fundo de tentar descobrir, missão impossível, o que virá nos dias do tempo que ainda não chegou. Quando ouvimos e vemos imagens como as do vulcão em erupção na ilha de La Palma, quando vemos as imagens, todas as consequências das alterações climáticas por todo o mundo, acho que todos temos a consciência da tarefa coletiva que nos espera. Quando lemos e ouvimos as notícias sobre a evolução dos instrumentos tecnológicos, sobre a evolução dos instrumentos económicos, sobre a blockchain e uma nova revolução tão grande ou maior do que a internet, a criptoeconomia, as moedas digitais, a completa revolução na economia de serviços, sabemos bem como os tempos de governação atuais e futuros são completamente diferentes dos que existiam há muitos anos, ou há poucos anos. O mundo muda a uma velocidade vertiginosa. E é para esta tarefa coletiva que todos somos chamados. E para quê? Para colocarmos o conselho de cada um, de cada comunidade, na frente do desenvolvimento. Para lhes dar uma economia cada vez mais competitiva. Para lhes dar respostas no plano social, na área da saúde, na mobilidade, a mobilidade suave e alguma ainda mais tradicional, para lhes dar o chamado bem-estar no seu dia-a-dia. As autarquias, nos tempos de hoje, são como que uma extensão da nossa família. São quem está mais próximo, em momentos, nomeadamente, de necessidade extrema e em que o ser humano tem que enfrentar as intempéries cada vez mais intensas da natureza, cada vez mais imprevisíveis, cada vez mais contrariando o que são os boletins meteorológicos que vamos ouvindo. E isso exige competência, exige eficácia, exige organização, prontidão na capacidade de resposta. Muitas vezes trabalho, como se costuma dizer, que não dá votos, como ter as vias de comunicação limpas, como ter o saneamento devidamente tratado, como ter tudo aquilo que é condições de resposta a essas ameaças ao bem-estar e à segurança em condições de funcionar. É isso que tem que preocupar todos, e certamente preocupa todos os autarcas eleitos, em todos os concelhos. O tempo diferente que estamos a viver. Há aquela tarefa tradicional. Sei, e fico contente com isso, que a Câmara Municipal da Figueira da Foz encetou um caminho de desmaterialização muito significativo. É uma grande ajuda, é uma gestão eficiente. Nem pouco mais ou menos todas as instituições pelo país, autárquicas ou não, o têm feito. Mas é bom que tenhamos a noção. E eu falo com conhecimento de causa, só começa amanhã, só tomei posse agora, mas por aquilo que sei, vou conhecendo, conversando, estudando, lendo, a gestão autárquica de hoje é completamente diferente de há 10 anos e de há 20 anos. Eu tenho aqui, mas não vos vou amassar, os números do que era a realidade social, nomeadamente neste Conselho, não tem que ver com a gestão dos executivos. O que eram os números em 2001, em 2011 e o que são os números agora, em relação a vários aspectos da realidade social. O número de crianças no pré-escolar, no ensino básico, no secundário, a natalidade e a mortalidade, o número de idosos por cada 100 ou 1000 habitantes. Se tiverem curiosidade de ir ao portal ver esses números, é muito significativo. Não é só neste Conselho. Mas aí temos muitas razões também para nos preocuparmos, para atrairmos e para termos a capacidade de construir o tal tempo diferente que permite aos jovens fixarem-se cá. São impressionantes os números a esse propósito na evolução desde o princípio do século. E procuro ser justo na Figueira da Foz e em muitos concelhos deste país. O Sr. Presidente de Câmara Cessante referiu, durante os debates que tivemos, que se começou a inverter nos últimos 2 anos. Deus o ouça e todos acreditamos que sim.
alguns números disponíveis, os últimos são os 2019. Mas essa é uma tarefa enorme. E para haver essa tarefa, as cidades hoje em dia, os concelhos, têm que ter uma identidade competitiva própria. A Figueira da Foz tem as suas qualidades naturais. Tem muito trabalho realizado ao longo dos anos. Tem trabalho em curso, de que falou o Sr. Presidente da Câmara Cessante ainda há 2 dias, numa entrevista a um órgão de comunicação social local. Mas, como decorre do programa que apresentei, nós temos que puxar pela identidade da Figueira da Foz enquanto capital do mar. Também para recolher uma ideia sua como capital da economia azul, como capital da economia, não é capital, mas como cidade da aposta forte na economia circular. Que seja, e é esse o sonho, é esse o meu sonho. Se me permitem, deve ser esse o nosso sonho. Tornar a Figueira da Foz cada vez mais uma cidade modular, aquilo que gostaríamos de ver em todo o país, para além de ser uma cidade com todas as belezas que tem, com todas as benfeitorias que já muitos fizeram, nomeadamente nestes mandatos que nos antecederam, mas torná-la uma cidade que é, por exemplo, impecável nas acessibilidades para aqueles que têm limitações físicas, que dá muita importância primordial à investigação, à ciência. A Figueira da Foz tem que ser conhecida pela ligação que faz entre a investigação e as empresas. Fundamental para o progresso, para o desenvolvimento. Os concelhos em Portugal que o conseguem, que atingem os patamares maiores de desenvolvimento e até que cresceram em população, são aqueles que têm magníficas ligações estabelecidas entre as instituições de ensino, de investigação e as empresas. Dou o exemplo de Trás-os-Montes e da respectiva universidade, na ligação à investigação da floresta. Por exemplo, às questões das pragas do castanheiro e outras, e a ligação às empresas. Quero dar esse exemplo como ilustração de algo que não toca a nossa atenção no dia-a-dia, submersos por essas notícias com mais ou menos interesse que nos vão enchendo o cotidiano. Agora, esta ligação, a importância da investigação, da ciência, as pessoas têm que saber que quando quiserem estudar, investigar, tratar de assuntos do mar, o melhor sítio para virem em Portugal é a Figueira da Foz. E isso... E a esse propósito, estou em condições de afirmar hoje, com orgulho, devidamente autorizado pelo Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, na sequência de reuniões que tive com ele, e sou sempre assim, na sequência também de reuniões que o Sr. Presidente da Câmara Cessante também teve com o Sr. Reitor. Na passada sexta-feira reuni na Universidade com o Sr. Reitor e ele confirmou-me o que me tinha dito à mesa e disse também ao Sr. Presidente Cessante, a Figueira da Foz terá muito em breve um campus, escola, a extensão de uma das universidades mais prestigiadas do mundo, que é a Universidade de Coimbra. Posso confirmá-lo hoje e está assegurado que é esse o propósito do Sr. Reitor. Todos os institutos e escolas superiores que queiram vir para a Figueira da Foz são bem-vindos, naturalmente, desde que honrados, com capacidade e competência demonstrada e com projetos que consideremos interessantes. Mas julgo que ninguém duvidará, apesar das tradicionais rivalidades entre as cidades, que a Universidade de Coimbra é a Universidade de Coimbra. E o que os figueirenses querem é ter de volta o ensino superior. Mas, como em tudo na vida, não qualquer ensino superior. O ensino superior de qualidade, com a componente de investigação muito acentuada, com uma elevadíssima taxa de empregabilidade e que mostra ao país, não só à região circundante, a todo o país, que até hoje devia ter dado muito mais atenção do que deu aos assuntos do mar, à importância do subsolo marítimo, da plataforma continental, à realidade que é
a de que a maior parte dos recursos da humanidade na segunda metade do século XXI virão desse mesmo fundo do mar. Portugal, agora, a discutir uma nova hipotética crise política, tem que dar o exemplo de que não se pode perder tempo e que não podemos estar de costas voltadas para aquelas que são as nossas principais riquezas. E a Figueira da Foz tem este privilégio: o mar, o rio, as lagoas. E, portanto, a água, esse bem tão raro e cada vez será mais valioso, está aqui presente no nosso território em toda a sua extensão. Ainda por cima, um território caracterizado, como sabemos, temos, também falava deste assunto com o Sr. Presidente Santo outro dia, temos estas pegadas de dinossauro que são um património valiosíssimo da humanidade. Temos o Mosteiro de Ceissa, que é da Ordem de Cister, do tempo de Dom Afonso Henriques, tão importante na identidade nacional. Mas se respeitamos estes e outros símbolos da história deste Conselho, temos que ter a capacidade para trabalhar muito no presente e para agarrar o futuro. Para agarrar o futuro. Eu faço meu, com a devida vénia, e quase a terminar, para tentar também descontrair um pouco em relação aos assuntos mais sérios, um slogan dos meus tempos de faculdade, não sei de quantos que aqui estão, do MRPP, um partido PCTP-MRPP, da juventude, que dizia ousar lutar, ousar vencer. O slogan, há muitos partidos que têm slogans, lemas, músicas, hinos, que são bonitos, apesar de serem partidos que não têm nada a ver com cada um de nós. Eu sempre achei interessante este slogan e até procuro muito segui-lo na minha vida. Ousar lutar, ousar vencer e ousar perder, que faz parte da vida, faz parte da democracia. Já perdi muita vez, como sabem. E o que nós temos que ousar, pôr a Figueira no mapa, todos procuramos fazer por isso. Não é nem pouco mais ou menos o mais difícil. O mais difícil é pôr a Figueira na frente. O slogan Figueira à primeira não quer dizer que a Figueira tenha que ser ou possa ser a primeira em todos os indicadores de desenvolvimento. Não, quer dizer que a Figueira tem que ser a primeira na nossa devoção, nas nossas preocupações, na nossa capacidade de imaginar, conceber e executar projetos que a tempo vão buscar onde é possível os recursos necessários para fazermos aquilo que tem que ser realizado para o Conselho ser atrativo, para o Conselho proporcionar ainda mais qualidade de vida do que a muita que já proporciona. Há coisas que já cá estão e que gosto muito. São pequenas, são exemplo. Há outras grandes, as figas. Aí partilhamos. E o Sr. Presidente da Câmara transmitiu-me nos dossiês e sei, vai ainda ser estendido para desenvolvermos a tal mobilidade suave e para protegermos o ambiente que, como há pouco referi, nos deve merecer tanta atenção. Temos tudo. Aquela Serra da Boa Viagem, os campos agrícolas em tantas áreas do Conselho, uma mancha florestal muito significativa. Esta praia, e estas praias. E quando digo estas praias, é porque todas elas merecem a mesma e igual atenção, estejam perto da cidade ou estejam noutras freguesias do Conselho. Terem o mesmo tratamento, as mesmas intervenções, as mesmas benfeitorias. Nós temos que trabalhar deste modo, exigindo uma regra muito importante: o respeito pela Figueira da Foz. E a esse propósito, quero dizer que nós não vamos sair de nenhuma entidade de turismo, por iniciativa minha, nem de ninguém. Mas há um certo tipo de participação que vai ser suspensa. Nós vamos tratar da nossa própria promoção, identificando, já o fazemos, mas vamos fazer mais, identificando os mercados-alvo. A questão não é, hoje em dia, tanta participação em feiras de turismo, mas apostar nesses mercados-alvo. Estes meses aqui na Figueira, do pós-pandemia, este verão,
demonstraram bem como há novos mercados que vêm até cá. Na sequência, até muitos desejosos de saírem de casa depois de tudo o que aconteceu. Vi ainda anteontem aqui num restaurante, passa a publicidade, o Volta e Meia, enfim, desculpem-me os restaurantes, cidadãos de nacionalidades que eu, enfim, na minha humilde condição de figueirense adotado, não costumava ver na Figueira da Foz. E o Sr. Presidente da Câmara de Santo também fez referência a isso. Temos que alargar muito este trabalho. Agora, para todo o ano. E para todo o ano não pode, obviamente, ser só com o turismo. Temos que ter as razões no funcionamento da nossa economia e na mobilidade e nos meios de transporte para que as pessoas visitem todo o ano a Figueira da Foz. Outra preocupação grande, os comerciantes, e nomeadamente os pequenos comerciantes. Quero não comerciantes estará presente em todas as decisões que vierem a ser tomadas. Temos que ter noção do tempo que vivemos, das circunstâncias que atravessamos. E todos aqueles que andamos pelas ruas da Figueira sabemos que é preciso fazer, eu não vou dizer mais, mas é preciso continuarmos a trabalhar muito para que as ruas, as lojas tenham mais possibilidade de terem visitantes e compradores e as pessoas asseguradas os seus meios de subsistência. Naturalmente, as conversas são como as cerejas e não poderíamos todos estar aqui mais tempo, embora eu, com o egoísmo, estar a usar a palavra. Mas quero referir hoje, aqui no discurso de tomada de posse, o seguinte: eu não vim para cerimónias. Quero deixar isso claro. Vim para trabalhar. Vim para trabalhar. Espero que compreendam que é impossível estar em todas. A simpatia é muita. E aqui quero homenagear o estoicismo, a resistência, a capacidade, o valor, quer das instituições, quer dos seus espólios, das inúmeras coletividades deste Conselho, que têm carências, que também sofreram as consequências do Leslie. E quero lembrar que 2 dias depois dessa tragédia, antes de muitos, estive a visitar aqui, e sem nenhum interesse eleitoral, as consequências dessa mesma tragédia. Quero lembrá-lo. Mas para trabalhar no Conselho, ou eventualmente ajudando noutras entidades que são supramunicipais. Agora, porque a realidade quer dizer isto aos figueirenses. A realidade do trabalho de hoje em prol das autarquias é completamente diferente da que existia há uns anos. E o Dr. Carlos Monteiro sabe muito melhor do que eu, como o sabia o Dr. João Ataíde, que presidiu, por exemplo, a ACIM, e o Dr. Carlos Monteiro foi vice-presidente. Muitas das decisões que respeitam aos investimentos em cada concelho, e àqueles que mais necessários são tomadas nesse âmbito supramunicipal. Há caminhos vários suscitados para a organização administrativa. Ainda há 3 dias o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra falou numa área metropolitana em Coimbra, para além das de Lisboa e do Porto. As CIMs, e nomeadamente esta, com 19 municípios aqui de Coimbra, que têm desenvolvido um trabalho muitíssimo meritório. Há as propostas aventadas das regiões. No meio desta incerteza toda, há uma certeza que temos. É que temos muito para trabalhar em conjunto. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quero louvar o trabalho que sei que fez na condução dos destinos da Assembleia durante estes mandatos. Não tenho nada que me imiscuir nas deliberações da Assembleia Municipal,
mas às vezes tenho a mania que sou adivinho, qualquer coisa me diz que Vossa Excelência poderá continuar a dirigir os trabalhos da Assembleia Municipal. E se assim for, quero desde já dizer que ficamos muito satisfeitos e honrados com isso. Não levará Vossa Excelência a mal que eu dirija uma palavra especial ao Paulo Mariano, que disputou a eleição consigo, como a todos os outros que o fizeram e que tiveram comportamento honrado e respeitador. Agradeço ao Paulo Mariano, mas ele é o primeiro, tenho a certeza, a desejar também que o Sr. Presidente, caso seja reeleito, tenha um excelente mandato e espero que possamos desenvolver uma excelente cooperação institucional. Para terminar mesmo, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu tenho sido, acho eu, um autêntico herói. Sou um piegas e não me tenho emocionado agora estes dias. E que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal se emocionou, e principalmente a falar da família. Portanto, eu cheguei agora à parte mais difícil. Naturalmente quero agradecer à minha família, quero agradecer a todos os que apoiaram. Fazer um movimento independente é uma coisa do outro mundo. Numa democracia, de facto, muito partidarizada. É o que é. Nós temos que melhorar e que aperfeiçoar. Quero agradecer a todos e quero dizer, se me permitem, não levem a mal, mas cada um tem o seu percurso de vida. Lá está. Que a presença da Conceição Monteiro aqui, para mim, tem um significado muito especial. Quero agradecer às minhas amigas, aos meus amigos, ao Sr. Presidente do Partido Aliança, que aqui está. Compreenderão esta menção também particular. Sabem que as amigas e os amigos também sofrem, não são só as famílias, com as agruras, as tristezas, com as alegrias daqueles que se expõem na vida pública. E como dizia outro dia um apresentador de um programa de televisão onde eu fui, principalmente quando os amigos se põem a vidas públicas, ganham, perdem, ganham, depois perdem. Depois podem ganhar, mas durante este perdem, os amigos também sofrem. Não tenho dúvida nenhuma disso. E por isso sei que tenho vários aqui hoje a exultarem. Esta vitória, que é uma vitória respeitadora, sem derrotas, também é deles. Naturalmente, da minha família, é por definição e por natureza. Há uma diferença em relação a 20 anos, já referi outro dia. Não tenho cá, os meus pais estão a ver lá de cima, não estão aqui. Tenho a certeza que a minha mãe, a esta hora, lá está a rezar o seu terço. Muito obrigado a todos. Sr. Dr. Pedro Santana Lopes, digníssimo Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, foi bom estar este tempo todo a falar, porque, entretanto, o piano tinha-se avariado e deu tempo a consertar. Portanto, e antes de encerrar esta cerimónia, vamos ouvir o hino da Figueira, interpretado pela menina Andreia Santos, acompanhada ao piano pela digníssima maestrina Alexandra Curado e por João Costa na flauta transversal.
com todo o nervosismo que isto deu a todos, eu espero que vá correr bem. Muito obrigado. Viva
Isso é lindo, lindo, isto é maravilhoso. Maravilhoso. E declaro esta Assembleia encerrada e pedi um pouco de atenção a todos, porque o Sr. Dr. Pedro Lopes, não é o Pedro Lopes Santana, o Sr. Dr. Pedro Lopes vai fazer uma recomendação agora para que se seguem os cumprimentos, portanto, mas eu vou dizer já de Regi. Tem a palavra, Sr. Doutor. Terminada a cerimónia de instalação da Assembleia Municipal e Câmara Municipal, vai decorrer no palco deste auditório a sessão de cumprimentos aos membros eleitos da Câmara Municipal. Solicita-se a Vossas Excelências que subam ao palco pelo lado direito e deixam pelo lado esquerdo para que se evitem cruzamentos de pessoas. Apesar de ainda vivermos numa situação de pandemia, entendeu-se manter a habitual sessão de cumprimentos, solicitando-se a Vossas Excelências que tenham em atenção as diretrizes da DGS, minimizando-se os contactos físicos. Após a sessão de cumprimentos, realizar-se-á a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal neste auditório, pelo que solicita-se aos elementos da Assembleia Municipal recém-eleita para não desmobilizarem. Muito obrigado.